E aí, gatinhos? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Raoni Tales e hoje eu vou mostrar para vocês algumas imagens que a NASA liberou recentemente de um satélite. Essas imagens, nesse período que nós estamos passando de quarentena, são de grande importância e mostram uma coisa bem bacana e bem importante do nosso atual momento. Quer saber que imagens são essas? Quer saber o que essas imagens estão mostrando? Então não sai daí que eu volto já! Então, galera, recentemente a NASA publicou imagens que mostram a queda da poluição em meio ao surto de Covid-19. Na verdade, as imagens mostram uma diminuição no nível de NO2, dióxido de nitrogênio. Bem, se há uma queda no dióxido de nitrogênio, consequentemente nós podemos concluir que toda a poluição decorrente da liberação dos gases poluentes de veículos, de indústrias, também diminuiu. O dióxido de nitrogênio é considerado o primeiro indicador da atividade industrial em todo o mundo. As imagens liberadas pela NASA dos satélites mostram a poluição antes e durante a pandemia. E vou mostrar um pouco mais no final da aula, vou mostrar em algumas regiões, na verdade em uma região, depois desse surto. Identificou-se que a diminuição da poluição coincidia com as restrições impostas pelos governos ao comércio e à quarentena da população. O motivo na interrupção das atividades teria sido uma tentativa de conter a propagação do coronavírus. Note nas imagens que ocorreu essa diminuição primeiramente na cidade de Wuhan, onde o vírus apareceu, na província de Hubei, um dos principais polos industriais da China. Então seguem as fotos liberadas pelo satélite da NASA. Então nessa primeira imagem aí vocês podem acompanhar a China antes, mais ou menos ali de 1 a 20 de janeiro de 2020. Vocês sabem que na China esse vírus começou a se propagar um pouco antes, mas o surto começou um pouco mais à frente. Então, entre 1 e 20 de janeiro mostra essa primeira imagem e a segunda imagem entre 10 e 25 de fevereiro. Então a gente tem mais ou menos um mês de diferença. Notem que diferença. Na primeira imagem nós temos a China muito poluída naquela região ali próxima ao Han. E na segunda imagem praticamente sumiu. Você não vê mais poluição. Mas como assim? Como é que sumiu essa poluição? Do nada esse NO2 sumiu do nada. Mas como pode isso? Com a diminuição das atividades industriais, menos carros nas ruas, esse índice foi caindo rapidamente. A segunda imagem está com um zoom, uma imagem mais aproximada e vocês conseguem comparar melhor isso daí. Quanto mais escura for a imagem, significa que maior é a poluição naquele local. Então, nas imagens, se você pegar aí, as imagens de cima, que são mais ou menos do mês de janeiro, janeiro e fevereiro de 2019, você vê uma poluição muito grande, Então você tem que as fábricas estão com tudo, os carros estão com tudo. Então a poluição está intensa naquele local. A terceira imagem, principalmente, você vê uma mancha no centro. Nas imagens de baixo, que já são referentes a 2020, note que praticamente sumiu. Você não tem mais aquela mancha, não tem nem manchas claras, quanto mais escuras. Então a gente consegue ver que houve uma diminuição drástica, radical nessa poluição aí. Na terceira imagem, nós temos a Europa, Vocês conseguem visualizar aí a Europa. Eu vou dar um foco na Itália, tá certo? Que também tem uma poluição considerável. Então nessa imagem você consegue ver manchas espalhadas pelo centro europeu, Então tem uma poluição considerável ali. Então na Itália a gente consegue ver uma mancha mais avermelhada, indicando que a Itália tem uma poluição muito maior do que as outras partes da Europa, Isso foi no mês de janeiro, início do mês de janeiro. Na segunda imagem vocês conseguem ver no mês de março já, da metade para o final de março, você consegue ver uma redução drástica nessa poluição. Então, na Europa, no resto da Europa, você já consegue visualizar essa diminuição. E se você prestar atenção, particularmente na Itália, imagem antes e depois,
você consegue ver que houve uma redução considerável no número de poluentes. E por fim, a quarta imagem, comparando, né, isso daí. Olha, antes e depois, né? Você consegue ver como houve uma diminuição devido a essa pandemia, né? As restrições impostas, as quarentenas impostas pelos governos. Você já deve ter visto fotos, vídeos que mostram a poluição na China. Já viram? Mas é algo que dói no coração, né? Nas Olimpíadas lá, eu lembro, eu assistia e eu via o nível de poluição, era algo absurdo. Pois bem, nessas fotos que eu vou mostrar agora, vocês vão poder ver o antes e o depois. Ou melhor, o antes e o durante a pandemia. Essa primeira imagem é do Ninho dos Pássaros, né? Ainda um legado das Olimpíadas. Note à direita uma imagem antes, à esquerda uma imagem depois, né? Ou melhor, durante. Olha a diminuição na poluição nesse local, é algo que assusta, né? De tão grande. Nessa outra imagem você consegue visualizar o tradicional prédio da televisão central da China. Olha a diferença entre as imagens, antes e durante. Olha a redução no nível de poluentes. É algo absurdo. E por fim, na China nós temos a Cidade Proibida, que é um ponto turístico chinês. Cara, lógico, nós temos que levar em consideração quando essas fotos foram tiradas, né? Tem períodos onde a poluição não consegue se dispersar com tanta facilidade. Mas mesmo assim indica que tem muita poluição naquele local. Não tem vista nenhuma na foto da direita. E na foto da esquerda você consegue ver praticamente toda a cidade. Eu acho que alguns moradores nunca tiveram vistas tão amplas como estão tendo agora. Essa outra imagem é uma imagem da Itália, uma imagem de Milão. Na foto de cima você vê Milão antes, na foto de baixo você vê Milão durante. Note que há uma nuvem preta que paira sobre a cidade. Isso é poluição. É importante falarmos, é importante discutirmos sobre isso, porque talvez ninguém tenha parado para pensar nisso agora nesse período de quarentena, nessa redução nos poluentes lançados. Só para vocês terem uma noção em número, na China, por exemplo, não foram lançadas na atmosfera cerca de 6 milhões de toneladas de poluentes. Isso representa 6% da poluição mundial no mesmo período do ano passado. E essa redução no número de poluentes lançados na nossa atmosfera é algo inédito. Já devem ter visto em TV ou em sites, em matérias, vídeos de pessoas dando depoimento sobre a redução no número de poluentes, a redução, a melhoria na qualidade de vida, pelo menos temporária, naqueles locais. Então vejam esse vídeo aí desse chinês dando o seu depoimento. 我在上内那边嘛，然后感觉上内公园那些附近也是，看天上呢，还有晚上呢，能看到星星了，能感觉整个这个大气的这个污染比原来要降低很多，对整个人的心情呢也有提升，然后也我觉得渐渐的也能够提升人的免疫力，对这个抗疫也有一定的好处。 Então, galera, alguns moradores do norte da Índia puderam ver parte da cordilheira do Dhauladhar no Himalaia pela primeira vez. Devido ao alto índice de poluição no país, essas cordilheiras, a parte dessas cordilheiras não dava para ser vista desde a Segunda Guerra Mundial. Essas fotos, galera, mostram esses países, né, alguns países também durante esse período. Então a primeira foto aí mostra a Índia, né? Nota chocante a quantidade de poluentes lançados nesse rio. Vocês sabem, já devem ter visto matérias do rio Gandhi, por exemplo, a quantidade, como aquele rio é poluído, como aquele rio é sujo, né? Então nós temos uma redução drástica nisso daí, graças a Deus, mesmo que temporariamente. A segunda imagem também é da Índia. Nota a diferença, né, na qualidade do ar, é algo absurdo de tão grande, né? Essa terceira imagem é da Indonésia. Nota lá os prédios ao fundo. Olha como tudo parece acinzentado. Olha na imagem de baixo a diferença na qualidade do ar. Essa imagem também é da Índia, Nova Delhi, e mostra num ponto turístico, uma referência. Olha só a imagem de cima e a imagem de baixo. Olha como o ar mudou.
Olha como a imagem, olha como o cenário está diferente. Olha como realmente agora parece um ponto turístico. E por fim, essa imagem de Veneza, eu acho que foi muito repercutido, que conseguiram visualizar águas vivas em Veneza, vários peixes que não conseguiam mais visualizar, né? Tanta poluição, tantos barcos, o movimento. Então você consegue ver a água bem cristalina nos dias atuais. Bem, e no Brasil, professor? No Brasil, os satélites também mostram que houve uma melhoria na qualidade do ar em diversos centros urbanos. Aqui no Brasil, principalmente devido à redução no número de veículos. As quarentenas não permitiam tantos veículos nas ruas, então isso diminuiu o número de poluentes, né, e foi bem importante nesse período. O satélite Sentinel-5P registrou uma diminuição nessas manchas que eu mostrei anteriormente, vou mostrar já já aqui no Brasil, nesses grandes centros urbanos. E quem são esses satélites Sentinels, professor? Os Sentinels são uma frota de satélites do programa Copérnico da Comissão Europeia. E o objetivo deles é o monitoramento ambiental. E esse satélite em específico, o 5P, ele é dedicado a monitorar a nossa atmosfera. Bem, como eu disse anteriormente, aqui no Brasil o grande responsável foi a diminuição de veículos. Mas em outros países, não só os veículos, como as indústrias, como eu já tinha falado lá no início. Indústrias essas que utilizam carvão mineral, derivados do petróleo para funcionarem. E isso, a queima desses combustíveis, libera um número muito grande de poluentes. E entre as várias indústrias nós temos as usinas termoelétricas, que para funcionarem queimam muito, muito. E por isso poluem também muito. Aqui no Brasil nós temos poucas termoelétricas. Na verdade, as termoelétricas aqui no Brasil só são ligadas quando o nível de água nas usinas hidroelétricas está muito baixo. E aí nós acionamos as termoelétricas. Só que para funcionarem é caro, né? Então é uma energia cara. E quem que paga por essa energia? Nós pagamos por essa energia. Você paga por essa energia. E é aquela famosa bandeira vermelha. Então a bandeira tarifa verde é quando tem água, tá tranquilo, as hidrelétricas estão funcionando bacana, tá dando para suprir a energia. Quando baixa o nível, é preciso ligar as usinas termoelétricas, a bandeira a tarifa é bandeira vermelha, aumenta o custo, né, da energia. Então aqui no Brasil nós temos poucas termoelétricas, né? Inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte nós temos duas, se eu não me engano. Mas em alguns países, em países europeus e na China, por exemplo, o uso de energia, a obtenção de energia a partir de usinas termoelétricas é muito grande. Então nós temos muitas usinas termoelétricas e quando elas diminuem o ritmo, nós vamos ter um número menor de poluentes sendo lançados na atmosfera. Então, galerinha, aquela velha história que circula na internet, dizendo que as vacas são as grandes responsáveis pelo aquecimento global, não dá mais para ser aceito, né, galera? Então vamos pensar direitinho, olha só a quantidade de poluentes que caiu na atmosfera terrestre nesse período de quarentena. As vacas pararam de fazer cocô? Não pararam de fazer cocô. Então isso não reflete, tá? As vaquinhas, deixa as vaquinhas lá na dela. Estou trazendo isso porque os zootecnistas brigam muito por isso daí. As vaquinhas continuam lá fazendo seus cocôs e essa redução só foi percebida com a diminuição do número de veículos e de fábricas em funcionamento. Quase esquecia. Ainda em apoio aos zootecnistas, é importante falarmos 3 coisinhas. Primeira delas, frango não tem hormônio. Pelo menos aqui no Brasil, os frangos não têm hormônio, viu? Segundo, carne de porco não é carregada, gente. Quer dizer, é carregada do mercado até a sua casa. E terceiro, ovo não faz mal. Pelo amor de Deus, ovo faz bem. Então coma ovo que faz bem. Essas imagens mostram esses grandes centros urbanos que eu tinha dito, né? A primeira imagem mostra Belo Horizonte no mês de março a abril de 2019 e embaixo entre março e abril de 2020. Não é uma redução tão grande quanto na China, mas é uma redução expressiva. Você consegue visualizar que houve uma diminuição considerável, menos ali no centro, no meio mesmo, ainda tem uma mancha forte. A segunda imagem mostra Rio de Janeiro e São Paulo,
Na verdade, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, mesma coisa. Em março e abril de 2019, março e abril de 2020. Nota a diferença na vermelhidão aí. Olha como houve uma redução bacana nesse número de poluentes na atmosfera terrestre. A terceira imagem mostra Curitiba. Curitiba, entre esses centros que eu falei, é o que mais você consegue perceber essa redução, essa diminuição. Mesmo período das imagens anteriores, você consegue visualizar que a quarentena foi respeitada bem direitinho, ou pelo menos foi mais respeitada do que nos estados anteriores. E essas imagens são imagens reais que mostram, né, por exemplo, a primeira, São Paulo, antes e durante. São Paulo também é conhecida por ter uma nuvem negra que paira sobre a cidade. Em determinados períodos do ano, você não consegue ver muita coisa na linha do horizonte. Então, na imagem, na segunda imagem, né, à direita, você consegue ver inclusive aqueles morros, aquelas montanhas lá ao fundo. Essa imagem também é de São Paulo, tá certo? Note na imagem de cima essa fumaça pairando sobre a cidade. E embaixo você tem um céu limpo. Lógico, como eu falei, mesma coisa na China, né? Tem períodos onde a fumaça não consegue se dispersar com tanta facilidade, mas se está preto desse jeito o céu, você já sabe que tem muito poluente ali. E essa última imagem aí, ela mostra os países mais poluentes do mundo. Então eu tenho ali Estados Unidos, eu tenho aquele foco ali, ó, na Europa, né? Aquele pedacinho da Itália, como eu tinha mostrado, e tem a China lá no cantinho também contribuindo para isso. E Japão, né, galera? Pois bem, quais são os poluentes mais liberados? As indústrias, elas liberam em maior quantidade dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Os automóveis liberam em maior quantidade dióxido de carbono e monóxido de carbono. Mas vale lembrar que todos os outros gases também estão sendo liberados, e se essas imagens mostram somente do NO2, é porque todos os outros gases também tiveram uma redução na queda, e isso é muito importante. Bem, infelizmente essa diminuição foi temporária, e com a melhora da população, com a redução das quarentenas, com o fim das quarentenas, por exemplo, na China, esse índice voltou a subir. Então vou mostrar esse videozinho aí, esse gifzinho, que mostra esse retorno gradual da poluição na nossa atmosfera. Então esse vídeo da ESA mostra a evolução da poluição do nível de NO2 no céu da China, né, no período de dezembro até março. Nota que está baixinho e volta gradualmente, começa a aumentar novamente, infelizmente, né? Pois bem, galera, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, ajuda o meu canal, né? Se inscreve aí, já ativa o sininho, que toda vida que eu postar um vídeo vai chegar um lembrete para você. Provavelmente são sempre 1 ou 2 vídeos lançados por semana, quando meu filho me deixa gravar. Quando não, vai ser só um. Tá, galera? Fica com Deus e até a próxima videoaula. Valeu!